Aqui é a Patrícia Gomes, para quem vai me ouvir aí no gravado pela primeira vez. Sou mentora de psicólogos, ajudo os psicólogos a empreenderem com propósito para faturar mais com a psicologia. E esse tema é um tema que foi muito pedido, que é como conquistar os primeiros pacientes. Na psicologia não existe concorrência. Quem pensa em concorrência está pensando na escassez. E eu ensino a pensar na abundância. Os psicólogos, eles acabam virando parceiros. Por quê? Porque cada um se posiciona com seu nicho ali, com seu propósito, e ele vai caminhando ali dentro dessas possibilidades dentro da psicologia, e aí ele se torna único. Então os psicólogos acabam virando parceiros. E quando você está num grupo forte de pessoas que pensam igual, pessoas que querem crescer, pessoas que estão mudando a mentalidade, uma torcendo pelas outras, esse caminho fica muito mais fácil. Porque aqui fora, né, do mundo que nós vivemos, as pessoas ainda vivem muito na escassez da concorrência por preço. A gente vive muitas pessoas às vezes segurando informação, não querendo ver as outras pessoas crescendo. E quando você está num grupo que te encoraja a ir além, a você se desenvolver, isso é muito poderoso. Quando a gente percebe que as pessoas podem, nós avançamos, a gente começa a olhar para ver o que a pessoa fez, começa a modelar aquele comportamento, e aí a gente vai crescendo a cada dia, mesmo no nosso ritmo. E cada um tem seu momento, tem seu ritmo, mas a gente começa a ver outros movimentos e se encoraja também. Então isso é muito poderoso, você está num grupo forte de pessoas que querem crescer e que estão ajudando mutuamente ali uma às outras crescerem. E isso eu promovo no curso também, que é essa questão da mudança de mentalidade. Uma das questões que eu sempre bato nessa tecla é a gente caminhar juntos ali, promovendo esse crescimento, esse apoio mútuo. Mas vamos falar então de dica número 1. Sobre a questão de conquistar os primeiros pacientes ou mais pacientes na clínica. Eu até fiz um rascunho aqui para não esquecer nada, que é para vocês poderem aí ir anotando, se for o caso. É a gente entender que existe um grande erro, né? A dica número 1 que eu dou, existe um grande erro que é o psicólogo não se posicionar. O que é isso, posicionamento? O posicionamento, ele envolve, vamos falar do início do posicionamento. Posicionamento é você saber que área você quer atuar dentro da psicologia, qual o público-alvo você vai atuar, se você vai ter um nicho ou não, se você tem um propósito ali, se você ajuda, qual tipo, né, de pessoas dentro de um campo ali da saúde mental, e você não se posicionar. Quando a gente não se posiciona como psicólogo, o que acontece? Tem pessoas às vezes que tem Instagram que nem fala ali que ela é psicóloga, ou então no seu círculo de convívio entre as pessoas que você conhece, você não se posiciona como psicólogo, ou por medo, ou por receio, por ter às vezes atuado muito em outras áreas, às vezes áreas até fora da psicologia, ou áreas de outros subsistemas como social, como área de RH, e aí você não se vê como psicólogo clínica. E aí o que acontece? Você também não fala isso para as pessoas ao seu redor. E aí quando você não se posiciona, não tem como as pessoas adivinharem ali o que você vai fazer. Então um erro, e que eu dou uma dica, é a gente começar a descobrir o nicho, descobrir qual é o seu propósito dentro da psicologia e você se posicionar. Você falar para as pessoas ali do seu trabalho. Isso é você falando ao redor, né, do círculo de convívio que você vive, que pode ser nas suas instituições que você frequenta, no seu próprio trabalho, nos locais de escola, se você tem filhos, nas escolas dos seus filhos, os locais onde você circula, às vezes até seu médico. Eu tenho uma aluna, que é muito interessante a experiência dela, que ela no médico lá da família, que ela tinha ido levar alguém da família dela numa consulta, ela se posicionou como psicóloga e ela conseguiu uma parceria incrível lá para atuar dentro dessa clínica e tendo encaminhamento de pessoas para ela poder atender. Então, porque ela abriu a boca, ela teve coragem de se posicionar, assumindo ali um compromisso, se disponibilizando como profissional. Então, às vezes a gente tem esse medo, né, de caminhar, de se posicionar, e posicionamento, gente, é muito mais amplo disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando bem em linhas gerais, porque eu tenho várias outras dicas aqui, mas posicionamento exige identidade visual, como é que você se mostra nas mídias, qual que é o tipo de logo que você usa, as cores que você usa, o conteúdo que você gera, como que você escreve. Então, assim, existem várias situações, mas uma dica que eu dou é se posicione como psicóloga ou psicólogo. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente tem medo de falar que nós somos psicólogos e tem várias pessoas esperando pelo nosso trabalho. Outra coisa que é uma dica importante que eu dou
é você postar, né, conteúdos nas mídias sociais. Ah, Patrícia, mas meu Instagram, ele ainda é pessoal. Então, dica número 3, tem o Instagram profissional. O Instagram hoje é uma das mídias que mais cresce. É lógico que você tem que saber onde o seu público está. Talvez o seu público seja um público mais maduro, esteja no Facebook. Se é um grupo mais jovem, o público mais jovem vai estar lá no TikTok. Se é um público do ramo profissional, estaria no LinkedIn. Mas o Instagram hoje é uma mídia que mais cresce. Então, para a gente não querer fazer tudo de uma vez só, e quando a gente quer fazer tudo, eu quero ter LinkedIn, eu quero ter YouTube, eu quero ter Facebook, eu quero ter Instagram, priorize uma mídia social e coloque esse perfil dessa mídia como profissional. Vamos supor que você estabeleceu que o Facebook, você vai criar uma página lá profissional. Então, não adianta você ter aquele perfil pessoal, onde você se posiciona ali, às vezes nem como psicólogo, você está mostrando só sua vida pessoal e você não tem um perfil profissional. As pessoas têm que saber que a psicóloga lá, Lúcia, é a psicóloga Camila que está ali. As pessoas têm que reconhecer você como psicóloga, como profissional dentro dessa mídia social. E aí, uma das questões que as pessoas fazem é: ah, mas eu tenho um perfil pessoal, como que eu vou transformar profissional? Aí, assim, a gente vai entrar muito no detalhe aqui. Mas você pode aproveitar o seu perfil pessoal e só transformá-lo em profissional, né? Fazendo uma limpeza, olhando se aquele conteúdo ali tem a ver com aquele público que você está trabalhando, se tem a ver com a mensagem que você quer passar como psicóloga. E aí você só vai ajustando algumas questões de conteúdo e vai continuando postar ali, mas agora se posicionando como profissional. Então, essa questão de você ter o seu perfil profissional é muito poderosa, além das várias possibilidades que o perfil de por exemplo, de um Instagram profissional dá para você analisar, dá para você ver qual horário que seu público está mais engajado, se é de manhã, de tarde, à noite, para você conseguir postar. Então tem uma série de particularidades, de fazer anúncio, de várias outras coisas que você pode fazer. Fernanda está falando aqui, pode deixar como pessoal. Se a pessoa quiser se ela quiser ter um pessoal fechado, só para as pessoas verem as questões pessoais dela, só aquele público que ela aceita ver. E se ela quiser, não precisa ser fechado não, se for aberto, ok também. E se ela quiser ter um outro perfil profissional, pode ser também, mas o fato é difícil você gerenciar duas mídias, é difícil você ficar lá, eu vou postar no pessoal ou no profissional. Você ter duas é mais trabalhoso, então para quem está começando, às vezes ter um só, é interessante para você não se perder ali diante de tantas coisas para você fazer e não priorizar o seu profissional. Mas pode ter os dois, tudo bem, se você consegue conciliar. Outra questão é postar. Não adianta você ter um perfil e não postar. Tem muitas pessoas que me procuram, alunas principalmente, quando eu ensino lá a fazer conteúdos que conectam, como que são os títulos, como que é o post dentro do Canvas que você vai fazer, que mensagem você vai passar, qual que é a frequência. A gente vai falando de várias informações lá do que tem que fazer. Quando elas começam a postar, e a dica que eu dou aqui, poste pelo menos 2 vezes por semana. O que é 2 vezes por semana? Você tem que ter frequência, você tem que ter consistência e frequência. Quando eu comecei a postar nas mídias sociais, o que eu fazia? Eu demorava muito, porque não parece, mas eu sou tímida e eu não gosto de me expor tanto. Eu me desenvolvi, hoje eu consigo passar meu conteúdo, gravar meus vídeos, fazer minhas lives. Eu me considero uma pessoa que tem coragem de falar em público, dou palestra, mas isso foi me desenvolvendo ao longo do tempo. Antes eu não gostava, não me sentia bem falando ali em mídias sociais, postando conteúdos, porque eu achava que eu estava me expondo muito. Então, eu postava de 1 vez por mês, a cada 15 dias, e olhe lá, 15 dias, depois mais 30 dias, eu não tinha frequência e não tinha consistência. E as pessoas esquecem da gente. Quem é visto não vai ser lembrado, então você precisa de ter um conteúdo ali para passar. E aí a grande dor das pessoas mas o que eu posto? Por isso que você tem que saber seu público, saber o nicho que você tem, para você gerar conteúdos para eles. Mas se você não tem ainda, e você é psicólogo ou psicóloga, você pode gerar conteúdo sobre saúde mental. Vai fazendo genérico até você descobrir qual que é o seu caminho ali dentro das postagens, o que você gosta mais de fazer, mas poste com frequência. Tem várias alunas que comentam comigo que depois que elas começaram a fazer esses conteúdos que eu falei aqui para vocês, como atrelando ao propósito, as pessoas começaram realmente a chegar. Os pacientes começam a chegar, porque as pessoas que já te conhecem
elas começam a te ver como psicólogo. Por isso que é interessante o seu perfil pessoal virar profissional. Por quê? Porque aquele grupo de pessoas que já te conhece pessoalmente, seja do ambiente de trabalho, seja amigos, conhecidos, familiares, muitas vezes eles nem sabem que nós somos psicólogos. Eu não me posicionava como psicóloga nas mídias, inclusive o meu Instagram nem estava escrito psicóloga. Quando eu virei para profissional e comecei a postar, as próprias pessoas que me conheciam do meu círculo de convívio começaram a me indicar pessoas. E aí os pacientes começam a vir. Então, você ter frequência, consistência, e é interessante, então, transformar em profissional, porque ali já tem um nível de pessoas que já te conhecem, que já confiam, e vão ser, às vezes, os seus primeiros pacientes, ou indicar pessoas para você começar a psicoterapia. Isso é muito poderoso, isso acontece muito. Então, é uma dica interessante aí que vocês podem anotar e praticar. Outra questão que a gente tem que entender o que é que eu vou postar? As pessoas perguntam, o que eu vou postar? Tem tantas possibilidades. Por exemplo, quando você posta sobre atendimento online, como que funciona, quais são os benefícios, as pessoas têm muitos mitos sobre atendimento online. Inclusive, tem pessoas que nem querem fazer online porque nem sabem o que é. Então, é você realmente tirar esses mitos aí do atendimento online, mostrar como é, mostrar os benefícios, falar da questão de não ter deslocamento, de não ter trânsito, de você não ter que estacionar, de você fazer realmente no local, pode ser do celular, pode ser do seu computador. Então, assim, é você mostrar para as pessoas o benefício de fazer aquela psicoterapia online. Então, isso é um conteúdo que você pode postar. Às vezes até em séries, né? Série 1, atendimento online, série 2. Então, mitos, verdades e mentiras. Mitos sobre a psicoterapia, tem tantas coisas da psicoterapia que a gente pode tirar esses mitos que existem das pessoas, que elas acham que o psicólogo vai receitar remédio, que elas acham que psicanalista e psicólogo são as mesmas coisas, e psicanalista pode ser nem formado em psicologia. A diferença da psicologia holística não, da terapia holística com a psicoterapia, sem falar mal de nenhum profissional, sem falar mal de nenhuma profissão, mas a gente tirar. Porque às vezes as pessoas estão buscando um terapeuta, mas o terapeuta nem é formado, ele não tem ali os 5 anos de bagagem dentro da psicologia. Ou então ele procura um psicanalista achando que é um psicólogo, e às vezes o psicanalista ali é formado em outra área que não seja a psicologia. Então é interessante a gente tirar esses mitos, tirar esses erros, esses acertos, falar um pouco de erros e acertos, verdades e mentiras sobre a psicoterapia, para a gente poder educar esse público. Então tem muitas possibilidades para as pessoas começarem já a postar, se posicionar e começarem a se tornar referência ali naquela informação para quê? Conquistar seus primeiros pacientes. Boa noite para quem está entrando. Ah, sim, a Mônica está nessa vibe de não saber o que postar, mas você vai ter muito conteúdo para postar, que você é aluna, Mônica, você vai ter todo um aparato lá da gente conversar sobre o seu avatar, sobre o seu público, a gente vai fazer o mapa da empatia dele. Você vai fazer também uma entrevista com pessoas voltadas para o seu público. Então tem muitas coisas para a gente começar a construir conteúdo. Só aguentar que a gente vai aprofundar muito nesse conteúdo. Não vai faltar conteúdos para você postar. Já tem o Instagram profissional, quase não posto. Então começar a postar é sua meta, mas a gente vai ver isso no curso, então fica mais tranquilo para você começar já a movimentar da forma correta. Então, aguenta a mão que você vai conseguir. Porque essa é realmente uma dúvida. O que a Mônica está falando, várias pessoas às vezes têm vontade de movimentar as mídias sociais, mas não sabem o que fazer, como fazer, qual que é a estrutura de mensagem que pode passar. E é isso que eu aprofundo no curso. O que você fala numa live, o que você fala numa palestra, o que você escreve no seu conteúdo, como que você conecta com o seu público. Então existe técnica para isso, por isso que às vezes as pessoas começam e param, porque elas não têm uma direção, elas não têm um caminho, e aí elas não conseguem ter consistência. E nas mídias sociais, que é o nosso cartão de visita hoje, antigamente era o cartão de papel, as mídias agora é nosso cartão de visita. As pessoas procuram, eu te indico a Mônica para ser psicóloga. Aí o que eles fazem? Eles vão lá no Google e vão nas mídias para saber quem que é essa Mônica, o que ela escreve, como ela é, o que ela pensa. As pessoas se conectam às pessoas, então ali é nosso cartão de visita. Então vai ter muitas possibilidades de você fazer muitos conteúdos. Aqui a gente está falando em linhas gerais sobre essas dicas
que são, se as pessoas conseguirem colocar esse movimento aqui, elas vão conseguir sim seus primeiros pacientes, com certeza. E aí, o que acontece? Outra coisa que é também muito poderoso e que faz com que as pessoas cheguem até vocês é o quê? Parcerias. Ai, Patrícia, mas como assim parcerias? As parcerias, gente, elas surgem dos nossos movimentos. Quando você começa, por exemplo, a fazer live, quando você começa a gravar vídeos, quando você começa a se expor, fazer texto, as pessoas chegam até você. Boa noite, Selma, tudo bem? Que linda que você está aqui. As pessoas começam a aproximar de você. Fazer o Google Empresa, que é o Google Negócio, isso mesmo. E aí, eu já tive, por exemplo, essa turma que está em andamento agora, as demais também. Tem aluno que às vezes faz live, a live tem 600 visualizações. Imagina 600 pessoas acompanhando ali o seu conteúdo, as pessoas conhecendo quem é você, o que você faz, como que você escreve sobre aquele assunto. Então, sim, conteúdo, live, vídeo são formas de você conquistar até parcerias e conquistar também seus primeiros pacientes. Muitas pessoas procuram a gente em inbox quando a gente termina uma live, quando a gente termina quando a gente termina um vídeo, acabou de postar um vídeo, ou quando você escreve um conteúdo interessante. E aí os parceiros também, ou eles aproximam, ou você pode chegar até eles. E aí, para saber quais são esses parceiros, você tem que entender lá, meu público-alvo é esse. Eu vou falar para adolescentes, eu vou falar para pais, eu vou falar para adultos, para homem, para mulher, com aquela dor X, né, com aquela situação X ligada ali ao meu propósito de vida. E aí, você sabendo disso, você tem que perceber ao seu redor onde estão esses parceiros que você pode se conectar. Esses parceiros, gente, você não precisa ir muito longe. Às vezes a gente fica buscando aqui só nas mídias sociais parcerias e às vezes a gente não tem nenhum ponto de conexão para chegar até a pessoa. Por exemplo, vamos supor que meu nicho seja maternidade. E aí eu achei uma nutricionista top, por exemplo, meu Instagram hoje tem 6.000 pessoas. E eu achei uma nutricionista top, que o Instagram dela tem 200.000 pessoas. Então, vocês concordam comigo que como o meu Instagram são 6.000 pessoas e o dela é 200.000 pessoas, ela não vai ver muita vantagem, talvez, de fazer uma parceria comigo, porque ela não vai achar que eu tenho o tamanho da audiência que é o que ela gostaria de ter. Porque quando você faz parcerias em mídias, existem duas possibilidades. Primeiro, de você realmente gerar conteúdo para essa pessoa e vice-versa, ela gerar conteúdo para você, fazendo lives, parcerias, entrevistas, ou essa pessoa a gente chama de collab. O que é? Dela também intermídia. Você faz uma live no canal dela, os seguidores dela começam a conhecer seu trabalho e eles vêm te seguir e vice-versa. Então você está fazendo uma troca ali de audiência, as pessoas estão te conhecendo mais. É uma forma de até de aumentar seu engajamento no seu Instagram, se aquele público for o seu público. Não adianta eu ter público de psicóloga e falar num perfil de nutricionista. Eu vou atrair nutricionistas para me seguir. Então você tem que saber onde é que você vai fazer isso para você atrair realmente o público que você quer. Então essas parcerias que acontecem dessas lives que você faz, que pode ser a troca de audiência, pode ser também conteúdo que você gera junto com essas pessoas, vocês trabalharem um produto juntas. Eu já vi muitas colegas psis fazendo live e às vezes depois uma vai trabalhar em cima do curso da outra. Então ela vai dar um bônus daquele conteúdo que aquela psicóloga fala e você pode dar um bônus no curso da psicóloga também com o conteúdo que você fala. Isso é uma troca, isso é uma parceria. Agora falando porque eu falo muito de produtos digitais também, de vocês terem serviços e tudo mais. Mas vamos pensar nos pacientes. Você tendo parcerias com pessoas voltadas para o seu público, vamos supor que seja maternidade. Você vai poder fazer parceria com obstetra, você pode fazer parceria com pessoas de escolas, que sempre tem mães ali, o seu público é materno, é de mães, então escolas, instituições e até outros profissionais não da área da psicologia, mas que tem o público materno. Se tiver uma nutricionista que tem um público materno, olha que legal, você como psicóloga se posicionar lá nas mídias dela, dando uma palestra, oferecendo algo. Deixa eu ver as colegas falando aqui, a Janaína, em 2 dias a live teve 750 visualizações.
Voltei. Parabéns, Janaína. A Janaína, que eu até comentei da live dela, não falei o seu nome, mas eu falei uma aluna que teve 600 visualizações, agora já estão com 750 visualizações. Olha que interessante. Então imagina a quantidade de pessoas que estão conhecendo o conteúdo agora dela, a quantidade de pessoas que já sabem do posicionamento dela como psicóloga, parcerias, as pessoas que às vezes do seu convívio nem lembrava de você, elas vão trazer você para fazer algo para elas. E aí o que acontece? Eu já tive colegas que fizeram lives comigo aqui no Instagram e elas foram descobertas por jornal. E por que elas foram descobertas? Porque na cidade dela precisava de alguém para falar aquele conteúdo da live que nós fizemos juntas, com o tema que ela trouxe, e aí aquela pessoa do jornal local lá da cidade dela conhecia ela e ela tinha aquele conteúdo que aquela pessoa poderia falar lá na gravação da TV. E aí ela foi convidada, porque a pessoa lembrou dela, olha, eu já trabalhei com ela é psicóloga, ela fala desse tema, vou convidá-la para falar aqui. Então, gente, é muito poderoso. Hoje a internet é nossa TV, só que é uma TV não paga. Então, a gente pode realmente levar o conteúdo através de psicoeducação e conquistar, sim, pacientes, trazer as pessoas para consumindo esse conteúdo nosso. Eles vão começar a se relacionar, eu falo muito disso, de relacionamento, de a gente conseguir realmente trazer um conteúdo de valor para aquele público ali. E aí ele vai pensar assim, poxa, eu gostei do conteúdo dela. Ela fala legal, gostei da voz dela, do jeito que ela se posiciona, do tema que ela trouxe. Eu estou precisando de ajuda naquele assunto ali, daquele tema que foi falado. Quem que a pessoa vai procurar? Quem está mais próximo. E quem está mais próximo? Quem gera mais conteúdo, quem está mais frequente, quem tem mais consistência. O que é consistência? Você fazer realmente postagens com frequência, você não sumir, como eu fiz lá atrás, quando eu comecei, que eu demorava muito para postar. Então você tem que ter essa frequência, consistência, e a frequência vem antes da excelência. Por que eu estou falando isso? O que acontece com as pessoas? Elas às vezes pensam assim, eu não estou pronta, eu não sei escrever, eu não sei fazer live, eu não sei fazer palestra, eu nunca, não consigo fazer uma roda de conversa, não consigo fazer um curso. As pessoas acham que nunca estão prontas. E aí o que acontece? Elas não entram em ação. E aí, como elas não entram em ação, o que acontece? Elas deixam de ter a oportunidade de ajudar pessoas, né? Você tá sumida, Fernanda? Você tá sumida das redes sociais? É só voltar, não deixa de colocar sua mensagem no mundo, não. Ah, tá, a Ana Carolina tá perguntando, como eu sugiro as primeiras parcerias no offline? Eu vou te falar, as parcerias no offline. Mas essa questão de você se posicionar como referência ali naquele assunto e você às vezes ter medo, né, de se colocar, que a gente fala que é a procrastinação, o nosso perfeccionismo faz a gente não entrar em ação, a gente não caminhar, a gente deixa de ajudar pessoas com a nossa profissão, deixa de estabelecer parcerias. Às vezes as pessoas nos procuram e a gente diz não. Quantas vezes nós já dizemos não? Então agora, a partir de agora, vocês têm que ir atrás e ainda, se tiverem convites, aceitar esses convites. Porque é ali que vai fazer você realmente fazer a diferença e fazer parcerias. Por exemplo, tem lives que eu faço com profissionais e depois a gente conversa nos bastidores, a gente faz projetos juntos e por aí vai. E tem outras que realmente não surgem parcerias, mas existem parcerias que surgem de momentos que a gente às vezes convive com as pessoas. Como que a gente convive? Oferecendo algo, oferecendo uma palestra, oferecendo um vídeo que você tem, oferecendo um conteúdo para a audiência daquela pessoa. Então, Fernanda, você pode fazer aquele calendário que eu ensino, que é você programar suas postagens. Então não fica preocupada de ter que postar todo dia, não. Chega lá no dia que você está mais inspirada, deixa tudo pronto para você não ficar preocupada de ter que postar todo dia. Você já está com o seu calendário todo escrito, se tiver vídeo já sobe os vídeos todos. Então é questão da gente se organizar, mas você vai conseguir voltar a entrar em ação. A roda de conversa, não é verdade, Mônica? Você está de parabéns, entrou em ação, aceitou. Gente, além da gente aceitar as oportunidades que surgem com os nossos movimentos, nós também temos que procurar esses movimentos. A gente não pode ficar só passivo esperando que as pessoas nos procurem. A gente tem que fazer acontecer. E para fazer acontecer, a gente às vezes tem que se oferecer. Oferecer como?
olha fulano, eu tô vendo aí seu canal de nutricionista, eu vejo muito interessante suas postagens, tem a ver com o que eu trabalho hoje. E eu queria saber se você gostaria de fazer uma live junto comigo. E começa assim, você está oferecendo. Parceria, gente, nós temos que oferecer. É o ganha-ganha. Então, não adianta você já chegar e falar assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, você estabelecer as regras. Não, você oferece e mostra que tem ganhos para os dois lados. Você mostra um pouco do seu trabalho, mostra a sua autoridade naquele assunto, ou o que você pensa fazer conteúdo que você está gerando. Tem pessoas que eu fiz contato, por exemplo, há mais ou menos quase um ano atrás. E agora essas pessoas aceitaram o convite de fazer parcerias comigo. E é assim, você vai caminhando, aproximando daquelas pessoas. E aí o que você tem que fazer? Às vezes vê algum amigo que é um amigo em comum, né? Hoje em dia no Facebook, até no próprio Instagram, dá pra gente saber quem que é amigo de quem. E às vezes você tem algum conhecido que é amigo em comum daquela pessoa. E é uma forma de você ir aproximando. Olha, fulano, aquele colega seu te apresenta para essa pessoa. Às vezes ela ainda vai falar não. Mas depois você faz uma live com um amigo daquela pessoa. Você está entendendo que existe uma escala de aproximação? Quando você quer algo que está muito acima, igual eu tenho 6 mil seguidores. Se eu quiser fazer uma live com uma pessoa que tem 300 mil, 200 mil, não vai ser na primeira vez que eu bater na porta dessa pessoa que ela talvez vai querer fazer comigo. Eu vou gerando valor, mostrando para essa pessoa meu conteúdo também, fazendo convites, oferecendo às vezes alguma live, algum conteúdo que eu tenho, e aí entendendo se existe alguém na minha rede de contatos que conhece essa pessoa para poder me apresentar para ela, para falar do meu trabalho para ela. Então você vai caminhando ali numa direção até você conquistar aquilo que você quer, que talvez seja interessante para os dois lados, e às vezes a parceria vai acontecer, não na velocidade que você quer. Mas tem parcerias, quando você tem um perfil do Instagram, por exemplo, com mesmos seguidores que o seu ou menor, é mais fácil. Porque se eu tenho, por exemplo, pessoas com a mesma quantidade de seguidores ou menos, essas pessoas vão ter mais interesse de fazer parcerias comigo, porque elas vão me enxergar como alguém grande ali naquele ramo. Então a gente mais fácil a gente começar com quem está igual, com menos ou menos do que a gente, e a gente estender a mão. E quando a gente estende a mão, a gente tem a tal da reciprocidade, e essa pessoa vai caminhar junto com a gente em algum projeto que a gente quer. Então a parceria acontece assim. A colega perguntou de parcerias offline. Deixa eu só ver se as pessoas estão falando alguma coisa aqui. Ah, tá. A Mônica quase perdeu a questão de participar por medo e já se encorajou. É isso mesmo. Isso é a força do grupo. As alunas estão falando que elas estão indo, estão voando. E é isso mesmo. É a gente se encorajar e as pessoas vão e jogar o chapéu e buscar. Que bom, né, gente? Que nós estamos nesse movimento aí de sempre crescendo. Vou responder a colega. Ok. O que acontece? Hoje, a colega que perguntou para mim qual que é a questão da gente poder fazer parcerias no offline, porque ela não está pensando em mídias agora. Mídias eu já falei um pouco. No offline, você tem que entender que você também tem que oferecer algo do seu serviço. E primeiro, para você fazer algo com alguém no offline, você tem que entender a demanda dessa pessoa. A gente já não chega oferecendo se a gente não sabe nem o que essa pessoa precisa. Então, normalmente a gente faz perguntas. Então, por exemplo, se você quer fazer uma parceria com um médico, ou com um fisioterapeuta, ou com um nutricionista, ou com uma escola, você primeiro tem que entender, peraí, qual que é a dificuldade que você passa hoje com seus pacientes, que são mães, ou então com os alunos, ou com os professores, ou com os pais. Existe alguma demanda que você percebe no campo da psicologia, que é algo aí que vocês não conseguiram trabalhar? Então você vai perguntando ali qual que é a necessidade daquele possível parceiro que você tem. Isso num bate-papo, pode ser no telefone, pode ser numa visita que você vai fazer nesse ambiente. Então, quanto mais você tiver um ponto de conexão com esse ambiente, o que é um ponto de conexão? É muito difícil a gente entrar num local que ninguém conhece a gente. Você chegar e bater na porta assim e falar assim, oi, eu vim aqui perguntar o que vocês precisam. As pessoas às vezes não vão ter essa abertura de nos receber nem no telefone e às vezes nem pessoalmente. Então, qual que é o ponto de conexão? Pode ser um amigo em comum, pode ser um pai que atua naquela escola que você vai
fazer contato e esse pai faz a entrada sua lá para você falar com a coordenadora. Pode ser uma escola dos seus próprios filhos, porque você conhece a coordenação, você conhece quem está ali dentro. Pode ser o seu próprio médico, né, ou o médico dos seus filhos, o pediatra. Então, pessoas que você tem um ponto de conexão, que elas já te conhecem, fica muito mais fácil de você fazer essa entrada. E às vezes essas parcerias estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina, e a gente fica buscando elas longe, a gente fica buscando pessoas nas mídias que a gente nem conhece, e é mais difícil, mas existe essa possibilidade também. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que você fez um curso com ela. Imagine que você fez um curso X e esse curso tem a ver com o público-alvo que você trabalha. Essa pessoa é instrutora desse curso. E aí você pode muito bem fazer uma parceria de chamar essa pessoa para você fazer algum conteúdo junto com ela, você perceber o que essa pessoa precisa e construir algo. Pode ser um e-book, pode ser você participar de um treinamento que essa pessoa dá e você ali como convidada. Porque quando você oferece algo, primeiro que as pessoas que estão ali, que é a audiência dessa pessoa, elas vão vir até você, vão conhecer o seu trabalho. E segundo que depois essa pessoa pode te retribuir também com, às vezes, o mesmo conteúdo para algo que você esteja trabalhando, seja o seu programa online, seja a sua roda de conversa, seja um projeto dentro de uma escola que você vai fazer de orientação vocacional, o que for. Então essa troca, né, ela é muito interessante e a gente estabelece essas parcerias com as pessoas que estão mais próximas. E depois, quando você fica uma autoridade, que você vai ficando conhecida, as pessoas cheguem até você e você analisa se você quer aquele projeto ou não. Mas enquanto isso, você vai trabalhando aquele público que você já conhece ali para fazer parcerias, aqueles profissionais ou aquelas instituições. As mídias sociais é o que eu falei, você pode ir direto na pessoa, mas se você vê uma dificuldade de entrada, você vai mostrando ali um caminho, encontrando um caminho de pessoas próximas para você realmente chegar até aquela pessoa e conseguir trabalhar junto em algum projeto. Então, as pessoas têm que ver uma percepção sua de autoridade, uma percepção de valor. Então, não adianta, às vezes, por exemplo, você está nas mídias sociais querer fazer parceria e você nem tem conteúdo, você ainda não fez nada, você não tem um Instagram ainda mais organizado, mais profissional. Porque a primeira coisa que essa pessoa das mídias sociais vai fazer é ir no seu Instagram para ver quem é você. Então, tem que ter pelo menos uns 10, 12 conteúdos ali para aquele público que você falou que você ia trabalhar, para essa pessoa ver que você já está tendo uma consistência, uma frequência e acompanhando o seu conteúdo ali. A não ser que ela seja uma pessoa muito conhecida, que para isso ela não vai ver tanta diferença aí se você está postando ou não. Então depende de cada caso, não tem algo assim tão engessado para poder fazer, não. Deixa eu ver aqui o que os colegas estão falando, se tem mais alguma dúvida. A Janaína conseguiu um convite para ministrar uma palestra. É isso, a gente não perder as oportunidades. Nós não podemos perder, a gente tem que perder esse medo ou ir com medo mesmo. O que a Ana está perguntando? Mandar e-mail é ruim? Ô Ana, o e-mail ele é mais impessoal. E-mail normalmente pode ir para o spam, as pessoas vão achar que você está mandando só uma propaganda. É legal você fazer um contato telefônico, perguntar se tem essa abertura, quem que é a pessoa responsável por aquele tipo de informação que você quer buscar ali, sobre uma demanda, né, dentro da psicologia que você quer oferecer, alguma parceria. Imagina que você vai numa escola e você quer oferecer orientação vocacional, você já tem que falar isso no telefone. Com quem que eu posso conversar sobre um projeto de orientação que eu quero oferecer aí para os alunos? É a coordenadora X. Aí você vai buscar o contato dessa coordenadora, tentar marcar uma reunião com ela, online ou presencial, se na sua cidade você conseguir fazer presencial. E aí, se essa pessoa ter abertura para você pessoalmente, ótimo, porque eu acho que pessoalmente vai ficar mais fácil de você criar conexão. Se não, você pergunta, eu posso te passar uma proposta de parceria por e-mail? Eu posso te passar, né, você me passa seu contato, e aí você vai estabelecendo. Mas quanto mais próximo você for, pessoalmente ou online, é melhor. Que o e-mail você vai ficar muito distante dessa pessoa e ela vai só te colocar lá na caixa de entrada dela, não vai dar tanta atenção. A Adriana tá falando aqui, que tá no nosso grupo, né? Vocês já estão até trabalhando aqui na live, né, gente? Já estão falando de desafio, dos grupos que a gente tem lá, das coisas que a gente tem que fazer. Vocês são bem
empenhadas. A Valéria está falando como atingir o público do meu nicho, como alcançar o público do meu nicho. Você vai gerar conteúdos, Valéria. Você tem que gerar conteúdos para esse público para atraí-los para o seu Instagram ou para atraí-los para a sua palestra. Imagina eu aqui. Eu estou falando de conquiste seus primeiros pacientes. Estou falando para psicólogos. Se eu abrir essa live aqui e começar a falar assim, falar de nutricionista, como nutricionista pode conquistar seu paciente, se eu começar a falar aqui de fisioterapeuta, se eu for começar a falar aqui de outras coisas que não tem a ver com o que eu trabalho, qual que é a minha linha hoje? Eu falo de mentalidade, que é vencer medo, procrastinação, vencer ansiedade para entrar em ação, equilíbrio, carreira e família, porque eu não acredito que se você não estiver bem nas questões familiares, você vai alcançar seu resultado na sua carreira. Eu acredito que existe essa questão de você conciliar, de você olhar todos os campos da área da sua vida, então é um tema que eu falo. E um tema de prosperar, do psicólogo faturar mais, sem lotar agenda, que é fazendo produtos digitais, que é ele conquistar os resultados financeiros que ele quer. Então eu falo de negócio, de empreendedorismo, de marketing. Então esse é o meu conteúdo. Agora, quem abrir a live aqui e ver eu falando coisas muito diferentes disso, então dentro dessa linha editorial minha, o que eu falo? Às vezes eu falo de uma abordagem dentro da psicologia, porque quem quer começar a atender tem medo de não ter abordagem e não conseguir atender. Aí eu trago um profissional que fala, já trouxe terapia cognitivo-comportamental, já trouxe terapia breve, vou trazer um profissional que vai falar de psicologia positiva. Então eu trago essas informações que os psicólogos gostam, até para eles se destravarem e entrarem em ação. Se é por questão de abordagem, vamos entender essa abordagem aqui para você já escolher a sua e para você caminhar. Então eu trago esses temas sempre pensando em quê? Em resultado, o psicólogo ter resultado. Agora, já imaginou se eu abrir uma live e falar assuntos completamente diferentes desse do que eu estou falando aqui? Os psicólogos que me seguem vão parar de seguir, vão começar a não se interessar por aquele conteúdo que eu estou gerando ali, porque para eles não faz diferença mais, porque eles querem aquele tipo de assunto. Então, quando você vai criando uma audiência, vai criando consistência, frequência, gerando conteúdo, as pessoas já sabem o que elas podem esperar ali. E tem gente que não vai seguir, não vai acompanhar a sua live, tá tudo bem, porque não é aquele público que você quer. É melhor você ter uma pessoa na sua live, mas que está interessada no seu conteúdo, do que você ter uma live cheia com pessoas que não tem nada a ver com o seu perfil. Pessoas que não são o seu público, né, que você quer atrair para o seu perfil do Instagram, para as suas redes sociais. Então, a forma de alcançar esse público é gerando conteúdo. O que é gerar conteúdo? É gerar relacionamento. Eu falo muito disso no curso. Eu não acredito muito em botão mágico, de esqueminha para você fazer. Eu acredito em trabalho com consistência, com propósito, você entender o que você ama dentro da sua profissão, e você começar a gerar conteúdos ali que conectam, porque tem a ver com a sua história, com o seu propósito de vida. E aí sim você vai usar várias estratégias até de marketing, de atrair pacientes, de você fazer ações para você se rentabilizar, criar serviços, criar produtos, mas isso com um propósito, com a base, com a raiz, que é você fazer o que você ama. Porque se eu pegar estratégias, por exemplo, psicólogo, se pegar estratégias de marketing ensinadas até por outros profissionais que não são psicólogos, ele pode ter até problema, porque ele vai usar, às vezes, ferramentas que não se aplicam ao nosso código de ética, ou então ele não vai usar ferramentas que adaptam à nossa realidade, ao público que a gente quer atrair. Então não é um botãozinho que você aperta, é você gerar essa consistência, essa frequência e você ir semeando, né? Semeando você vai colher realmente resultado, mas não é de uma hora para outra. É você realmente ter ali uma intenção, ter uma meta do que você quer fazer para você atrair esse público. Live atrai muito, stories atrai muito, porque as pessoas, por exemplo, quando você posta que você está estudando, né, um psicólogo está estudando ali e você posta um curso que você está fazendo, você está mostrando o que para sua audiência? Que você é um psicólogo dedicado, que você estuda, você aprofunda naquele conteúdo X que é a dor dele ali que você está trazendo. Então, assim, é toda uma forma, né, de publicação que ela tem que ter um objetivo, que ela não pode ser aleatória. As coisas que você faz, a gente fala que tem que levar um objetivo. O meu objetivo é o psicólogo faturar mais, né, sem lotar a agenda. Então, o conteúdo que eu posto é todo levando o psicólogo nesse objetivo.
Se o objetivo de vocês for, por exemplo, ansiedade, como os adolescentes podem controlar a ansiedade para as provas de vestibular. Vamos supor que seu público-alvo seja esse, seu nicho seja esse. Aí você tem que criar conteúdos todos focados em levar o jovem a controlar melhor sua ansiedade nas provas de vestibular. Então você vai falar de técnicas de respiração, você vai falar de meditação, você vai falar do que é ansiedade, você vai falar como fazer uma prova de uma forma mais calma, como você distrair. Então você vai criando conteúdos para que esse público queira te seguir. Aí a pergunta que vem, né? Tudo que a gente fala vem um si. Mas e se eu gerar muito conteúdo, essa pessoa não vai querer fazer psicoterapia comigo? Ledo engano. As pessoas que elas consomem o seu conteúdo, você está criando uma audiência. Quando elas precisarem, quando elas sentirem necessidade, vocês acham que elas vão buscar uma pessoa que elas já conhecem, que elas têm simpatia, que elas gostam de ouvir, que já gerou muito conteúdo de valor, ou elas vão procurar uma pessoa desconhecida que elas nunca ouviram falar? Elas vão procurar quem elas já conhecem, quem elas se relacionam. Inclusive tem aluna minha que entra no curso que às vezes já consumiu o conteúdo 6 meses e aí ela vai e adquire curso. Por quê? Porque ela foi tomando ali aquela consciência, entendendo como é que eu funciono, como que é o meu produto, vendo o resultado de outras pessoas, os depoimentos. E é natural. E outras não me viu hoje, já compra amanhã. E é assim. Vocês serão assim também. Vocês terão pacientes que vão assistir uma live e já vão te chamar no inbox. E aí a outra dor do psicólogo, né? Como falar de preço, como conquistar essas pessoas, como converter para o paciente, que eu ensino isso também. E aí vocês vão ter pessoas que às vezes vão ficar consumindo seu conteúdo até tomar consciência que elas precisam de ajuda e tá tudo bem. Então a gente tem que ter uma estratégia, não pode ser algo assim aleatório. Viviane tá aqui, que linda. Lohane. Deixa eu só ver se tem alguém perguntando mais alguma coisa aqui.